Ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica e na ira lembra-te da misericórdia. Essa é a oração famosíssima do profeta Abacuque, cujo nome significa aquele que abraça. O profeta Abacuque está clamando aqui por um avivamento no meio do seu povo. E junto com esse avivamento ele está clamando também pela misericórdia de Deus, pelo favor de Deus, pela preservação da vida. O termo hebraico hayá é que aparece aí como aviva, como avivar. O termo hebraico hayá aqui significa vida, significa manter-se vivo, significa preservar a vida, significa se manter animado, significa se manter com vitalidade. E uma coisa importante para se falar aqui é que avivamento não é uma coisa de homens, avivamento é uma coisa de Deus, avivamento é uma coisa do Espírito Santo promovida no seio da igreja. Mas existe sim uma parte humana no avivamento. Primeira coisa que deve acontecer para que um avivamento ocorra, e isso diz respeito a nós, é a consciência da necessidade de um avivamento. Quando a gente olha para a igreja local, você olhando aí para a igreja onde você congrega, para o corpo de Cristo que se reúne aí onde você congrega, e você começa a perceber que está muito morto, muito sem ação, pessoas que simplesmente saem de casa, vêm para a igreja, sentam no banco da igreja esperando um espetáculo, esperando um show, esperando que o pregador vá avivá-las, enquanto elas deveriam vir já avivadas. Quando você olha e vê que essas pessoas não vêm mais assim, mas que elas vêm simplesmente como uma obrigação, vêm simplesmente porque é o dia do culto, vêm, se sentam e não acontece nada naquele culto, é hora então de perceber que está precisando de um avivamento. Então a primeira parte nossa é perceber a necessidade de um avivamento. E a gente percebe isso primeiro dentro de nós, depois a gente percebe na comunidade. E a segunda parte que é nossa, a segunda parte que é humana na questão do avivamento é o arrependimento. A gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e vermos que tanto é que o pecado já campeou dentro do nosso espírito, alma e corpo, e então buscarmos um verdadeiro arrependimento. Quando a gente tomar essas duas atitudes, a atitude da consciência em relação ao avivamento, eu preciso de um avivamento, a minha comunidade, a minha igreja local precisa de um avivamento, e então vier mediante a oração, ao jejum, a busca de Deus, vier o arrependimento, então o Espírito Santo vai promover esse avivamento. Primeiro em mim, depois na comunidade, onde eu estou ali congregado. Então o avivamento é uma obra de Deus, que vai partir a partir da nossa consciência. Vai começar a partir da nossa consciência e do nosso arrependimento. Avivamento não é barulho. Avivamento não é uma banda musical profissional bonita dentro da sua igreja. Avivamento não é a aparelhagem de som perfeita que vai produzir o som perfeito. Avivamento não é aquele culto mecanicamente perfeito, bem elaborado, não é aquele programa bem elaborado que a gente faz para um culto, para um evento, para um congresso, nada disso é avivamento. Avivamento é aquilo que nasce dentro do nosso coração por um arrependimento genuíno. Isso é o que vai trazer a presença poderosa do Espírito Santo, porque avivamento é a presença poderosa do Espírito Santo nas nossas vidas, na vida da igreja. Sem essa presença pessoal do Espírito Santo, não existe igreja avivada. Então, não adianta a gente simular barulho, não adianta a gente simular, e quanta gente não falsifica até os dons espirituais no meio da igreja como um pretexto de avivamento, querendo dizer que isso é um avivamento, que Deus está presente ali. A gente precisa parar com essas coisas e deixar que o verdadeiro arrependimento aconteça nas nossas vidas, para que um verdadeiro avivamento possa acontecer em decorrência disso. Porque aos que falsificam os dons para tentar trazer pelo seu próprio esforço um avivamento para a igreja local, essas pessoas vão pagar um preço por isso. E não é assim que acontece, que deve acontecer a coisa. O avivamento precisa acontecer primeiro dentro de nós, por um verdadeiro arrependimento, pelo retorno à palavra de Deus, pela obediência à palavra de Deus, por uma vida que é vivida realmente em novidade, como pessoas realmente transformadas e convertidas. Depois, quando isso acontecer comigo,
depois isso vai acontecer com outro, com outro, com outro, e assim vai acontecer em toda a igreja local. E assim nós teremos um genuíno avivamento na nossa comunidade, na nossa igreja. Então, avivamento é presença genuína do Espírito Santo na igreja. Avivamento é real arrependimento sendo produzido nos corações. Avivamento é aquele fogo que arde dentro dos corações, desejando fazer a verdadeira obra de Deus, que não é sair de casa e ir para o templo. A verdadeira obra de Deus é pregar o evangelho. A verdadeira obra de Deus é salvar almas. A verdadeira obra de Deus é fazer a vontade de Deus. Não adianta uma igreja que sai de casa todo domingo, vai para o templo, se ela não tem vida. Ela só tem presença ali, mas não tem vida. E quando Abacuque disse, aviva, ó Senhor, a tua obra, o verbo hebraico raiá é o que aparece ali, como vida genuína, como reavivamento, como tornar vivo novamente. Como resgatar a vida que está sendo perdida ou que já estava perdida. Então, isso é verdadeiro avivamento. Precisa ser buscado, precisa ser vivido nessa época em que nós estamos vivendo. Se aí na sua igreja local você percebeu que está precisando de um avivamento, talvez você esteja avivado, mas você percebeu que a comunidade não está. Primeiro passo é começar orando, buscando a Deus, jejuando, um retorno real ao verdadeiro arrependimento e a busca da palavra de Deus, da presença genuína de Deus, do Senhor. Aí o verdadeiro avivamento vai começar a acontecer aí na sua igreja. Se você deseja isso, mas você percebeu que não está acontecendo nem com você, então o processo tem que começar primeiro em você, porque a gente não muda ninguém sem mudar-se primeiro. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo de hoje uma listinha com 7 momentos importantes de avivamento, com personagens importantes que viveram avivamento, como Moisés, Isaías, Neemias, entre outros, mas eu acho que o caso mais clássico é o caso de Isaías, que viu o Senhor. Quando viu o Senhor, sentiu as suas misérias, sentiu o seu pecado, sentiu a sua nulidade e buscou um avivamento. E quando buscou, foi tocado por Deus e foi transformado. Então, o avivamento é uma obra de Deus na nossa vida, é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. E nós precisamos fazer 2 coisinhas só para que isso aconteça. Ter a consciência da necessidade e buscar um verdadeiro arrependimento. É isso por hoje, então. Se você gostou do vídeo, compartilhe com alguém, deixe um like para ajudar o nosso canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. Se quiser ter acesso a material exclusivo, como vídeos, aulas e cursos exclusivos, é só se tornar membro do nosso canal. Para os membros, nós temos esse material exclusivo. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.